No vídeo de hoje vamos trazer o resultado do terceiro trimestre da Ambev, código ABEV3. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Começando com um pouco da história da empresa, em 1885 foi fundada a Companhia Antártica Paulista, conhecida como Antártica. Em 1888 foi fundada a Cervejaria Brahma. Em 1998, mais de 100 anos depois, a Companhia de Bebidas das Américas, Ambev, é a sucessora dessas duas marcas, Antártica e Brahma. No ano 2000, a empresa obtém os direitos para distribuir e engarrafar os produtos Pepsi em todo o Brasil. Em 2003, inicia o processo de aquisições e expansão para outros países da América Latina. Em 2016, ocorre uma operação de troca de ações com a AB InBev. A empresa está presente em 18 países, destacando Canadá, Brasil, Argentina e Chile, entre outros países da América do Sul e do Caribe. E no Brasil temos as três marcas de cerveja mais conhecidas, Budweiser, Guaraná Antártica e o engarrafamento das bebidas Pepsi. Trata-se de uma empresa de alto volume de vendas. As ações são negociadas na Bolsa de São Paulo e Nova York. O controle acionário, com quase 62% das ações, está com a Anheuser-Busch InBev, uma empresa internacional de bebidas que surgiu da fusão da Ambev com a belga Interbrew. Com a sede global em Nova York, mas com sedes regionais em Londres, Cidade do México, Joanesburgo e São Paulo. Já temos a Fundação Antônio Helena Zerrenner, a FAZ, com, originada a partir do fundador da Antártica, com cerca de 10% das ações da empresa Ambev. Agora, um gráfico interessante apresentado pela empresa, né, são os volumes ao longo dos anos. Vemos uma certa estabilidade com pequeno crescimento até 2015. No ano de 2016 foi crítico, com a redução de mais de 9% do volume de venda das empresas. Ao que me parece, deve ter sido o efeito da migração do público da Ambev para principalmente outras marcas de cervejas artesanais, que foram surgindo ao longo do tempo, inclusive. Esse patamar se manteve até a pandemia. E durante a evolução da pandemia, as vendas da Ambev cresceram significativamente, saindo de um mínimo de 158 para até 180 milhões de hectolitros, quase 14% a mais. Neste sentido, as consequências da pandemia foram positivas para as vendas da empresa. Evidente que trata-se de um evento catastrófico para todos, mas a Ambev está no rol de empresas em que a pandemia implicou em melhores resultados corporativos. Desta forma, a receita líquida da empresa aumentou 43% em relação a 2019. Como vemos no gráfico da direita, mesmo em relação a 2019, todos os países onde a Ambev vende seus produtos apresentaram melhor resultado em relação ao terceiro trimestre, o eixo vertical desse gráfico. Um pouco mais da visão dos produtos da Ambev, a gente tem as três marcas tradicionais de cerveja do Brasil e algumas marcas diferenciadas que começaram a estar disponíveis para as compras nos últimos anos. Vale comentar também a intenção da empresa de seguir em direção à transformação digital, em que a gente vê vários produtos tecnológicos, como a BIS, que é uma plataforma de suporte à operação da Ambev. Temos o Zé Delivery, que faz entregas de produtos da empresa ao consumidor. E, por fim, o Donos, uma empresa financeira com conta digital e de propriedade da Ambev. Outro ponto importante da empresa é o seu investimento em logística para entrega direta ao consumidor. Como várias empresas, principalmente do ramo de varejo, estão investindo na distribuição no que eles chamam de last mile,
Ou seja, dentro dos centros urbanos, a gente ter um centro de distribuição muito mais próximo ao consumidor. E aqui está um exemplo deste conceito de centro de distribuição urbano, com sua distribuição na cidade de São Paulo, cada um atendendo a uma região específica da cidade. Isso faz com que a entrega seja mais rápida, reduzindo também custos de logística. A estratégia é complementada pelo aplicativo Zé Delivery, de entrega de produtos diretamente ao consumidor. Na visão da empresa, de fato refletindo o que a gente encontra no cenário global, temos a previsão de continuidade desse cenário de forte receita líquida. No entanto, temos algumas pressões de custo e com o câmbio depreciado, como o câmbio depreciado e o aumento dos preços das commodities. Por fim, um resumo dos resultados do trimestre nos mostra um aumento de quase 21% das receitas líquidas e um aumento de 50% no lucro da empresa, sendo um resultado bem expressivo. Desta forma, a Ambev chegou a 3,7 bilhões de lucro no terceiro trimestre, contra um valor de 2 bilhões e meio no ano anterior. Se considerarmos os 9 meses do ano de 2021, a empresa está com um lucro acumulado de 9,5 bilhões de reais. Vendo os resultados históricos da ação, temos um certo nível de estabilidade do lucro da empresa, com um bom resultado já apontado em 2021. Já a relação preço por lucro está no seu menor patamar desse histórico. No entanto, trata-se de um valor acima da média das empresas listadas, o que deve ser um ponto de atenção para o investidor. Apesar de pagar bons dividendos, os dividendos da Ambev foram decrescentes no período considerado, o que não é um bom sinal para quem pretende ter uma carteira geradora de dividendos. Como podemos ver nesse gráfico, esse dividendo menor, apesar da estabilidade do lucro, se deve ao menor payout nos anos recentes. Talvez com o fechamento de um resultado mais positivo esse ano, a empresa pague um dividendo mais relevante. O dividend yield tem caído ao longo dos anos, chegando ao patamar de 2,8%, o que não chega a ser um dividend yield muito interessante, já que temos várias empresas que pagam dividendos maiores. O valor patrimonial da empresa tem apresentado crescimento ao longo dos anos, o que é um dado interessante para o investidor. Já a relação preço por valor patrimonial, com o aumento desse valor patrimonial, apresentou uma diminuição ao longo dos anos e atualmente está em 3,15. A relação dívida líquida por EBITDA está no patamar negativo há algum tempo, portanto, não é um ponto de preocupação para quem investe na empresa. As ações estão sendo negociadas próximas a R$ 17 e a projeção dos analistas estão muito próximas desse valor atual, indicando uma valorização de apenas 1%. Este é um ponto de atenção também para quem pretende investir agora em Ambev. Lógico que nem sempre a estimativa se confirma, mas não deixa de ser um ponto negativo. O cálculo do valor intrínseco pela fórmula de Graham mostra que esse valor está bem abaixo da ação dos R$ 17 negociados atualmente. Mais um ponto de atenção para quem pretende investir agora em Ambev. E vendo o histórico de investimentos, quem pegou a baixa do ano passado da ação conseguiu um bom rendimento. Mas quem investiu num prazo maior não teve o mesmo resultado, inclusive perdendo para a inflação. Principalmente porque o valor da ação perdeu valor, inclusive, no período considerado, período de 5 anos. E por fim, vamos ver os pontos positivos e negativos para quem investe em Ambev. A empresa é uma empresa com marcas bem conhecidas e com um mercado consumidor distribuído pela América, e não somente no Brasil. A pandemia provocou um aumento do consumo dos seus produtos, resta saber se esse aumento vai ser duradouro ou não. É uma empresa que tem buscado algum tipo de inovação e apresentou um lucro bastante robusto em 2021.
Já pelo lado negativo, as relações de preço, preço por lucro, preço por valor patrimonial, dividend yield, valor intrínseco, não indicam um preço interessante nesse momento para a ação. Tem o histórico negativo de investimento a longo prazo e as projeções dos analistas, a média das projeções não é uma média interessante, já que é 1% só de aumento. Se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever e deixe seu like no vídeo. E comente abaixo que ação ou que empresa gostaria de ver analisada em um próximo vídeo.